Meu nome é Walter Leite, falar sobre Epicuro, na sua obra Carta a Meneceu ou Carta para a Felicidade. Ele nasceu em 322 a.C., morreu com 72 anos, fundou a sua escola, que é conhecida como Jardins de Epicuro, e tem muita gente que confunde a doutrina de Epicuro, salientando de que tal doutrina é um culto exacerbado ao prazer, que é hedonismo puro, e na verdade nada disso acontece. Eu acho que o epicurismo ele tem uma similaridade muito grande, quase que total, com o estoicismo. O mesmo rigor, a mesma vida simples exigida na prática do estoicismo, da mesma forma aconteceu e acontecia com o epicurismo. No Jardim de Epicuro, na casa grande que Epicuro comprou, morava lá o Epicuro e alguns discípulos mais próximos. Nos jardins ficavam acampados os discípulos mais novos, os demais discípulos. E eles viviam de uma simplicidade total, cultivando hortaliças. Era uma comunidade, cultivando hortaliças, vivendo uma vida mesmo muito simples, com pão, água. E a gente vai conhecer hoje da doutrina do epicurismo. Vamos nos apresentar aqui. A presente carta à felicidade, para além de sua significação intrínseca, não deixa de ser um documento absolutamente decisivo para desfazer aquele equívoco que uma tradição apressada costuma associar à doutrina epicurista, quase sempre confundida com o gozo imoderado dos prazeres, mudando, como se não se distinguisse do hedonismo puro e simples. Além das explícitas menções em contrário, que o próprio texto da carta não deixa de registrar, são inúmeros os testemunhos fidedignos atestando que no célebre Jardim de Epicuro vicejava uma autêntica comunidade onde mestre e discípulos viviam de maneira quase ascética, consumindo apenas as hortaliças que eles próprios cultivavam, as quais acrescentavam apenas pão e água, ou ainda queijo em ocasiões especiais. Seja como for, não há dúvida de que a real importância da doutrina epicurista está muito longe de consubstanciar-se em aspectos puramente circunstanciais, como esses, que chegam a resvalar para o campo do anedótico. Nesse sentido, a carta que aqui se apresenta não deixa de repor as coisas em seus devidos lugares. Ao lado de uma carta a Heródoto, tratando da física atômica, e de uma carta a Pitócles, a propósito dos fenômenos celestes, esta carta a Meneceu, de Epicuro, a outro de seus discípulos, é mais conhecida como Carta sobre a Felicidade, já que versa justamente sobre a conduta humana, tendo em vista alcançar a tão almejada saúde do espírito. Inicia-se a carta por uma decidida exortação ao exercício da filosofia, considerada desde logo como disciplina, cuja única meta é justamente tornar feliz um homem que a pratica, de tal modo que este deve cultivá-la durante todo o transcurso de sua existência, desde a mais tenra juventude até a idade mais avançada. Não tem limites, todos os tempos. Após esse exórdio, o filósofo passa a transmitir para o discípulo aqueles tópicos que considera essenciais para essa busca permanente da felicidade. A começar pela crença na existência dos deuses,
considerados entes imortais e bem-aventurados. No tópico seguinte aparece a morte, apresentada como o mais aterrador dos males. Torna-se absolutamente necessário vencer esse medo da morte. Ninguém deve temê-la, uma vez que não há nenhuma vantagem em viver eternamente. O que importa não é a duração, mas a qualidade da vida. Desfilo em seguida as várias modalidades de desejo, acompanhadas da necessidade imperiosa de controlá-lo, tendo em mira tanto a saúde do corpo quanto a tranquilidade do espírito. O que, por outro lado, não deixa de ser também uma boa definição do próprio prazer, tal como Epicuro concebe. O prazer, como bem principal, é inato, não é algo que deva ser buscado a todo custo, é indiscriminadamente, já que às vezes pode resultar em dor. Do mesmo modo, uma dor nem sempre deve ser evitada, já que pode resultar em prazer. De qualquer maneira, recomenda-se uma conduta conhecida, comedida em relação aos prazeres, valendo para este caso aquele mesmo princípio da qualidade em detrimento da quantidade. Finalmente, o homem sábio, para Epicuro, jamais deve acreditar cegamente no destino e na sorte, como se este fosse fatalidades inexoráveis, e sem esperança parecendo despontar aqui aquela sua crença na vontade e na liberdade do homem. Eis aí, em suma, os pontos essenciais sobre as quais Epicuro exorta Meneceu, garantindo-lhe a prática correta de tais ensinamentos. Então, a carta sobre a felicidade, ou a carta à felicidade, ela começa salientando de que a felicidade, ela é comum, é inata ao homem. No entanto, o homem não precisa buscar desesperadamente esta felicidade. Mas ele, falando nesta carta a seu discípulo, ele traz alguns ensinamentos, oferece sugestões de como a pessoa viver para encontrar felicidade. Epicuro salienta então, primeiro ponto, estudar filosofia. Ora, eu quero salientar que na época da Grécia Antiga, a filosofia naquela época, ela era praticada como uma religião. Existiam na Grécia Antiga os platonistas, os aristotélicos, os epicuristas, os estoicistas, etc. Tanto o estoicismo como o epicurismo existia entre eles alguma rivalidade, como o platonismo para o epicurismo. Então eles viviam a filosofia como uma prática, não é distante, não é uma coisa racional. Hoje a filosofia está muito distante, principalmente do Ocidente, do homem do Ocidente, das pessoas. Então ele salientava isso aí. Então tinha esse ponto, era importante. Aí ele sugere o estudo da filosofia, a prática da filosofia. O segundo, o uso comedido dos prazeres, sabendo que o prazer tanto pode culminar em dor, como a dor pode culminar no prazer. Então aqui ele coloca por baixo todo aquele mito do hedonismo, da busca exagerada pelo prazer. E quando ele fala na morte, nesta carta a Meneceu, é lindo. O que é que ele nos traz? Ele diz que o homem não deve temer a morte. Por quê? Ele diz que você está vivo, quem está presente é você. Quando você morre, você não está presente, quem está presente é a morte. Então vida e morte jamais vão se encontrar, porque quando uma estiver presente, a outra não estará. Esse é um ponto. Também ele fala que vida é sensações e morte é perda das sensações. A morte, ela não causa dor,
não traz sofrimento, porque é a ausência total das sensações. A vida é as sensações. E ele também salienta: o homem tem o medo da morte e uma ânsia exagerada por uma vida longa, uma vida muito grande, com muitos anos. E ele diz que o mais importante de ter uma vida longa é ter uma vida de qualidade. O que é que adianta você viver muitos anos, mais de 100 anos, miseravelmente? Você tem que procurar ter uma vida, mesmo que seja não tão longa, mas que seja plena de qualidade. Então, essa Carta à Felicidade é uma das principais obras do epicurismo, de Epicuro, e mostra a base da sua filosofia. Uma vida de simplicidade, uma vida de austeridade, uma vida buscando os prazeres de qualidade. Não é todo o prazer que não é só o prazer carnal, não é só o prazer exacerbado. E ele salienta que deve existir o freio. Aquele prazer que causa dor deve ser evitado. Prazer que a gente sabe que vai culminar numa dor deve ser evitado. O adicto, o alcoólatra, que sabe que ingeriu o primeiro gole, vai passar pelo sofrimento muito grande, vai beber exageradamente, ele deve rechaçar esse prazer. Já a dor de não ter o prazer de beber deve ser abraçada, porque esta dor vai culminar na sobriedade, no equilíbrio, numa vida de qualidade. A mesma forma com o adicto e PMO. A compulsão por ver pornografia e se masturbar deve ser evitada se ele for um adicto, porque vai levar para o fundo do poço, para o caos emocional. Já a dor em não ceder à compulsão deve ser abraçada, porque ela vai levar para a recuperação, para a abstinência, para o equilíbrio. Mas o foco mais especificamente na Carta à Felicidade, dirigida a seu discípulo Meneceu. Agradeço a todos pela preferência. Se o amigo gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, acione o sino para receber vídeos novos e dê seu like. E para encerrar, eu vou ler aqui, abrindo aspas, um pequeno trecho da Carta a Meneceu sobre a morte. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal reside nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. Pense nestas sábias palavras de Epicuro. Agradeço a todos pela preferência.